reconhecemos a tua bondade, a tua boa mão sobre nós, e te somos gratos, Pai, pela nossa vida. Está escrito que é o Senhor quem dá a vida, a respiração e tudo mais. E nesse dia queremos ser gratos, Pai, pela vida que recebemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o benefício, por toda a boa dádiva, todo o dom perfeito que são do alto, que descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, em quem não há sombra de variação. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela comunhão que temos por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida abundante que ficou disponível para nós, pela obra que Ele fez por nós. Nós te agradecemos porque podemos desfrutar dessa vida, Senhor. Pela fé acessamos a essa graça. E eu te agradeço pela vida dos teus filhos aqui nessa noite, com fé e expectativa no Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor vai alcançar as nossas vidas por intermédio da sua palavra. Eu te agradeço, te louvo por aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que o teu Espírito, Senhor, nos conduza em tudo, que a inspiração divina flua através da minha vida e eu fale como me convém falar, e que o teu nome seja glorificado em tudo. Eu te agradeço, te louvo, Senhor. Que se cumpra a escritura que diz: se ache na boca do sacerdote as suas palavras. Que a minha língua seja como a pena de um habilidoso escritor, Senhor, e coisas sejam escritas dentro de nós, para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmão, nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Você pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Que tempo precioso de louvor, de adoração ao Senhor. Você sabe que nós estamos às vésperas da comemoração do aniversário de 4 anos da nossa igreja, amém? Nós estamos com muitas expectativas no Senhor acerca daquilo que nós vamos viver nesses 4 dias. Alguns ministros virão e nós honramos a unção de Deus na vida de cada pessoa que Deus tem levantado, que Deus tem chamado. Unções específicas, peculiares, que vão tocar as nossas vidas. Existe um propósito nisso. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, que há um aperfeiçoamento na vida dos santos, a edificação do corpo de Cristo, para desempenho do seu serviço, para que essas pessoas cumpram a obra do ministério. Então, essa é a responsabilidade, esse é o papel dos dons ministeriais. E nós teremos pessoas chamadas aqui por Deus nesses 4 dias, que estarão ministrando a palavra de Deus para nós, amém? Nós vamos gerar expectativas nestas coisas. Quanto a hoje, eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar contigo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Antes de comentarmos sobre esse texto, até antes mesmo de fazermos a leitura, eu estou inclinado por Deus nesses últimos dias, nessa última estação, a falar sobre o Espírito Santo, as manifestações do Espírito, a sua obra, o seu ministério, a sua atuação. E isso está relacionado a um conselho do irmão Reagan, a igreja do seu tempo. Ele disse: se nós não falarmos sobre o Espírito Santo e o seu mover, a próxima geração vai perdê-lo. Então nós entendemos a necessidade, a responsabilidade de tratarmos sobre esse assunto, trazermos clareza sobre isso. Afinal de contas, Deus não quer que sejamos ignorantes quanto às coisas do Espírito, amém? Então nós vamos falar um pouco da pessoa do Espírito Santo e do seu ministério nessa noite, mais uma vez.
numa direção diferente daquilo que nós temos falado, mas com certeza vamos repetir algumas coisas. Paulo disse: quanto a mim não me desgosta escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós outros. Amém? Então nós vamos ouvir novamente algumas verdades relacionadas ao ministério do Espírito, e eu creio que vai ser uma grande bênção para nós. Amém? Então esse texto diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Para começarmos, eu gostaria de destacar essa palavra comunhão do texto, e um dos sentidos dessa palavra comunhão é intimidade. Diga comigo, intimidade. Então Paulo está propondo que existe uma intimidade do Espírito Santo para todo filho de Deus. Nós sabemos da graça do Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou, não éramos merecedores, amém? Mas aprove a Ele nos alcançar, e Ele fez uma obra maravilhosa, que disponibilizou para nós uma vida fantástica, uma vida abundante, e pela fé nós acessamos estas coisas, mas percebe que tudo vem de Deus, amém? Sem a ajuda de Deus nem fé teríamos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então ouvimos a palavra, fé chegou, e recebemos o benefício, adentramos a graça de Deus, que é o favor imerecido, mas não apenas isso, é uma habilidade, uma capacidade de Deus em nós, para sermos, para fazermos aquilo que não podíamos em nós mesmos. Então tudo vem de Deus, querido. Nós não poderíamos agradá-lo sem a ajuda do próprio Deus, amém? Ele nos deu o seu Espírito, que deseja comunhão conosco, amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus, e a comunhão ou a intimidade do Espírito Santo. Então eu quero falar um pouco sobre isso, lembrando que segredos não são compartilhados a qualquer pessoa. Geralmente você compartilha segredos com íntimos, amém, queridos? Qual o desejo de Deus? Ter o nosso coração a ponto de poder compartilhar conosco aquilo que Ele está para realizar, porque eu não sei se você entende, Ele fez coisas, Ele faz coisas, e Ele também fará outras coisas, amém? Quanto à redenção, sabemos que tudo está feito. Nós cremos e recebemos os benefícios da obra de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia também fala de um Deus que trabalha. Jesus nos seus dias declarou: o meu Pai trabalha até agora. A Bíblia propõe que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. O favor de Deus, irmãos, está trabalhando ao seu respeito. Eu e você precisamos crer na bondade, na fidelidade de Deus, na graça de Deus, que abre caminhos, que abre acessos, que abre oportunidades para nós, amém? Existem ações divinas no nosso tempo, a partir da nossa fé nele. Então Deus está trabalhando, diga comigo, Deus está trabalhando, aleluia. A Bíblia diz que os espíritos ministradores trabalham em prol dos que herdam a salvação. Então veja, os anjos ainda trabalham em prol da igreja, em prol dos filhos de Deus. Mas nós estamos falando sobre segredos divinos que serão compartilhados com íntimos, pessoas que se dedicaram a buscar a Deus e a ouvir de Deus. Eu ouvi uma frase que mexeu bastante comigo essa semana, numa reunião do nosso ministério. O presidente do ministério declarou no meio da reunião, ele disse: enquanto eu me preparava para a reunião, buscava o Senhor sobre isso, eu ouvi algo dentro de mim, se levantou uma frase: comprometa-se a ouvir a Deus. Nós devemos nos comprometer a ouvir a Deus. Esse é um dos segredos do sucesso, amém, queridos? Se é que você entende, e eu também, o conceito sucesso. Eu penso que sucesso é cumprir o plano de Deus, amém, queridos? Não é meramente ter dinheiro, ser bem sucedido profissionalmente, não. Sucesso é cumprir a tua carreira, aleluia. É cumprir o propósito que Deus lhe chamou. Então,
Tem um texto lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 17, que vai falar sobre uma figura a quem Deus se dirige como amigo. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Nós vamos ler até o 19. Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. Está escrito: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aleluia. Esta última expressão, ou a última frase que eu li, saltou como uma revelação no meu coração esse dia. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu quero dizer para você, irmão, creia, porque Deus fará vir sobre você aquilo que Ele tem falado ao seu respeito. Se eu e você crermos em Deus, crermos naquilo que Ele tem dito, Ele fará vir sobre você essas coisas. Uma mulher nas Escrituras recebe a visita de um anjo, e o anjo falaria do plano, do propósito divino acerca dela. Ao ouvir as palavras do anjo, diante da grandeza do seu chamamento, na sua mente, nos seus sentimentos e emoções, ela conjecturou: como se fará isso, visto que não conheço o homem? E aquele anjo traz a revelação do plano, ele explica para a mulher o que aconteceria com ela. Abra comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 38 diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja, irmão, que aquela mulher creu a ponto de dizer: cumpra-se em mim tudo aquilo que Deus está falando ao meu respeito. E é interessante que no encontro de Maria com Isabel, algo vai ser declarado sobre ela. Versículo 45 do mesmo capítulo diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada a que creu. O que o anjo disse que aconteceria com ela, irmãos? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que eu estou dizendo com isso? Creia, porque aquilo que Deus disse sobre você vai vir sobre você. Diga comigo: vai acontecer. Eu não sei o que Deus tem falado com você, eu sei o que Deus tem falado comigo. Mas eu gosto de repetir uma frase do pastor Carlos Júnior, da nossa igreja lá no Recife. Ele diz: irmãos, quando Deus fala com meu pastor, falou comigo também. E eu não tenho ocultado de vocês o que Deus tem falado comigo. Aleluia. E eu estou declarando nessa noite que aquilo que Deus falou virá sobre você. Qual é a nossa parte, irmãos? Crer no que Deus falou. Ficar com aquilo que Deus disse, independente do que aconteça. Uma vez íntimo de Deus, Ele vai revelar o seu plano. E se nós cremos nesse plano, nós vamos desfrutar dele. Nós vamos adentrar essas coisas, nós seremos participantes daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Ei, Deus não quer que fiquemos de fora.
fosse diferente, Ele não falaria. Se não fosse para nós, Deus não comunicaria, comunicaria para outros. Mas como você está envolvido, Deus tem falado com você. Aleluia. Essa não é uma obra que se faz só. Aleluia. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus fará vir sobre você o que tem falado ao seu respeito. Amós capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Te pergunto, irmãos, será que Deus mudou? Ele mesmo dá testemunho ao seu respeito: eu, o Senhor, não mudo. E outra escritura diz: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Um Deus que no passado não faria nada na terra sem antes comunicar aos seus servos, os profetas, será que mudou? Então, respondendo à pergunta, Deus continua revelando aos seus servos aquilo que Ele vai fazer sobre a terra. E alguém diz: não, mas hoje não somos mais servos, somos filhos agora. Amados, é necessário compreendermos sim a nossa filiação, quem nós somos em Cristo, é necessário. Há muitos textos que dizem: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em sermos chamados filhos de Deus. Há outro texto que diz que mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus. Mas o apóstolo Paulo se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus, como apóstolo. Diga comigo: eu sou servo. Somos filhos, mas também somos servos, irmãos. E Deus vai revelar segredos a servos. Aleluia. Deus vai compartilhar fragmentos das coisas que vão acontecer. Existe um dom espiritual chamado palavra de sabedoria, que é um fragmento da mente de Deus. É um dom relacionado à onisciência divina. Então Deus compartilha esse fragmento, e através dessa manifestação é dada a saber às pessoas eventos, coisas que estão para se manifestar. Pela manhã nós estávamos citando algo, um texto lá de Atos capítulo 11, onde um homem de Deus chamado Ágabo aparece na história da igreja, e ele dá a entender pelo Espírito Santo que uma fome viria sobre a terra nos dias de Cláudio. Qual era o objetivo daquela palavra, irmãos? Era para que as pessoas se preparassem para aquilo que está para acontecer, ou estava para acontecer. Não é diferente nos nossos dias. Deus continua compartilhando fragmentos, não apenas de coisas boas, positivas, mas de coisas negativas que pelo fato de estarmos no mundo, vão acontecer. Qual o objetivo? Para que o seu povo seja preservado, seja poupado no meio de todas essas coisas. Nos preparemos para elas. O irmão Reagan conta que certa vez durante a sua vida com Deus, o Senhor fala com ele no seu momento de comunhão e diz: olha, uma grande depressão está para acontecer na sua nação. Era um colapso na economia, era uma recessão que estava por vir, e Deus disse: você precisará tomar algumas ações, se prepare para isso, ore juntamente com a igreja sobre essas coisas. De fato e de verdade, irmãos, aquilo se manifestou, mas pessoas foram poupadas no meio do processo.
Eu estou falando que Deus vai compartilhar palavras com homens e mulheres íntegros, que vão abrir a sua boca e vão falar profeticamente das coisas que estão por vir, para que pessoas se preparem para isso. Antes do Covid acontecer, foi anunciado pelo Espírito de profecia, homens de Deus se levantaram em muitas partes do mundo, para dizer para o povo de Deus: se prepara, porque algo está vindo sobre a terra. Foi falado sobre isso, irmãos. Nós não podemos dizer que não fomos avisados, mas Deus vai continuar falando. Deus vai compartilhar mais. Aleluia. Deus vai compartilhar mais. Deus vai compartilhar mais. Oh, aleluia. A Bíblia diz em Salmos 25:14. Salmos 25:14, abre lá comigo, por favor. Deixa eu voltar alguns passos aqui e comentar o versículo anterior. Irmãos, eu disse que Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar o seu segredo. Veja, Deus vai anunciar aquilo que Ele vai realizar, mas Ele também vai desmascarar os planos do diabo. Há um texto no Velho Testamento que mostra o profeta recebendo os planos do adversário contra o rei de Israel. Enquanto aquele homem arquitetava planos contra o povo de Deus na sua câmara de dormir, Deus revelava para aquele profeta o que ele estava para fazer. E o povo escapou, não foi uma, nem duas. Emboscadas eram preparadas, irmãos. E quando eles chegavam lá para dar o bote no povo de Deus, o povo não estava lá. Aleluia. Deus anunciou antecipadamente, por intermédio dos seus profetas, que um rapto vai acontecer. O cerco está se fechando, não está? Mas eu creio em um ápice, no momento em que parecer que o adversário está em vantagem, a igreja é sacada dessa terra. Mas ela não sai envergonhada, a igreja sai da terra gloriosa, ataviada para o seu noivo, sem mácula, sem ruga, sem mancha. É o Espírito do Senhor que fará isso. E acerca de um povo que Deus tem aliança, uma batalha estará preparada, os exércitos da terra e os exércitos do anticristo contra um povo que estará cercado. E no momento crucial, quando tudo parecer perdido para eles, eles vão olhar para cima e vão dizer: bendito que vem, em nome do Senhor. Oh irmão, a profecia diz que nessa hora, Jesus desce naquele monte e pisa nele. Vale do Armagedon. E sabe o que vai acontecer? Com o sopro da sua boca ele matará o iníquo. Aleluia. Mas veja que desde o princípio Deus já anunciou o final. Ele é aquele que anuncia desde o princípio o fim de todas as coisas. Deixa eu dizer para você, irmão, Deus não vai te deixar no escuro acerca do plano dele para a sua vida. Se nós buscarmos a Deus, se nos dedicarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo vai comunicar o próximo passo. Os próximos passos serão revelados. Aleluia. Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Tem alguém que teme a Deus aqui? Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
Coisas concernentes à aliança são compartilhadas com íntimos, com filhos, aleluia, com servos. Detalhes do plano vão se descortinar para nós, aleluia. E muitas vezes eu e você vamos nos posicionar dentro do plano de Deus e pessoas não vão compreender, vão achar que ficamos malucos. O que é que ele está fazendo? Não pode ser. Ficou fanático, ficou doido. E você, posicionado na fé, agarrado nas palavras que Deus falou com você, começa a se projetar dentro do plano divino. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: quando Jesus adentrou no seu ministério, a sua família passou a persegui-lo. Os seus irmãos não criam nele. Diziam: está louco, ele está fora de si. Mas quando as profecias começaram a se cumprir nele, irmãos, a Bíblia mostra que depois da ressurreição dele, os irmãos dele agora criam e se converteram. Ei, eu declaro que quando você adentrar o destino profético que Deus preparou para a sua vida, aqueles da família que ainda criticam, que ainda questionam, que dizem que você ficou maluco, que não entendem, vão querer Deus. Aqueles que viram a transformação que aconteceu na sua vida, por intermédio da palavra e do Espírito agindo em você, vão passar a dar crédito. O diabo vai ser envergonhado de novo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Então, íntimos do Espírito Santo, nós vamos conhecer os detalhes do plano, aquilo que Ele reservou para nós, aquilo que nos foi dado gratuitamente por Ele. Veja um texto que fala deste papel do Espírito Santo. Lembra, amado, que o Espírito Santo habita dentro de nós. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 12, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 12. Glória a Deus, glória a Deus. Primeira Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 12 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por um tempo da minha vida, irmãos, eu fazia essa leitura e parava aqui. Às vezes nós ficamos tendenciosos a ler um versículo e não ler a continuidade, de tanto ouvirmos apenas um versículo isolado. Nós tiramos naquelas caixinhas de promessas em outro tempo da nossa vida alguns versículos e nos agarramos a eles, e não sabemos o que vem depois. E aqui está dizendo que aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem aqui ama a Deus? Então Deus preparou coisas maravilhosas para nós, e muitos de nós estão na expectativa de descobrir essas coisas lá no céu. Quando eu chegar no céu, vai ter coisas que olho não viu, que ouvido não ouviu. Sem dúvida, irmão, lá no céu nós vamos ver coisas maravilhosas. Alguém que adentrou pelo Espírito o terceiro céu, disse que lá tem coisas inefáveis, coisas que aos homens não é lícito revelar. Mas eu estou falando de coisas que estão disponíveis para essa vida. Porque na continuidade diz, mas, diga comigo, mas. Essa pequena palavra liga a declaração anterior com aquilo que ele vai falar agora. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando Paulo começou a ver a ponta do iceberg, ele declara: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento.
são coisas grandiosas. Mas deixa eu dizer, irmãos, são para nós. Deus preparou coisas grandiosas para nós. E aí diz na continuidade: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, diga comigo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E aí vai falar um dos propósitos do Espírito ter vindo habitar dentro de nós, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Um dos propósitos do Espírito Santo habitar dentro de nós, irmãos, é nos fazer conhecer o que Deus nos deu. Aleluia. Então ele vem comunicar, ele vem descortinar coisas, ele vem abrir os nossos olhos, para entendermos o que é nosso. E quando você entende que é teu, você pega pela fé. Aquilo que você não sabe que é seu, você não tem ousadia de pegar. Tem lá um presente bem bonito em cima da mesa. E aí o teu filho chega no ambiente e diz: pai, de quem é isso aí? É seu. Quando você diz isso, será que ele vai pegar? Mas se ele vir aquele presente e você disser não, é de outra pessoa, ele não vai pegar. Porque você tem ousadia para pegar quando você descobre que é seu. E a fé é essa mão que pega. Então o Espírito Santo revela aquilo que Ele te deu. E quando você descobre é meu, você pega. Aleluia. Então é necessário conhecer. E nesse lugar de comunhão com o Espírito Santo, Ele vai nos revelar aquilo que nos é dado, aquilo que é um direito nosso, aquilo que é a nossa herança. Vamos usar aqui o exemplo da herança. Se alguém não sabe que tem uma herança, não desfruta dela. Suponha que você tem um parente abastado, e esse parente morre, e deixa você no testamento dele, mas você não tem essa informação. Até que um dia alguém lhe procura com um documento dizendo: olha, um parente seu, que tinha muitas posses, morreu, e ele deixou o seu nome no testamento. Existem os meios legais para você usufruir de uma herança. Mas veja, o teu nome está lá arrolado no processo. Você é herdeiro. O escritor aos Hebreus declarou que o testamento só entra em vigor com a morte do testador. Você sabia que o testador morreu? Jesus morreu. E quando ele morre, o testamento foi ativado. E a Bíblia diz agora que eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E o que o Espírito Santo faz? Ele vem comunicar que você é herdeiro. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo vai ler o testamento para você. Você vai saber o que é seu. Olha, filho, vem para cá que eu quero ler para você o testamento. Oh, aleluia. Então você começa a ler o testamento, e ele vai te revelando: é seu, cura é sua, prosperidade é sua, uma vida abundante é sua. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Nós temos falado bastante, irmãos, que não é do interesse de Deus esconder essas coisas de nós. Se tem coisas escondidas, irmãos, não estão escondidas de nós, estão escondidas para nós. É diferente. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Diz assim:
Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então veja, tinha coisas que não sabíamos, mas a partir do momento que clamamos a Ele, que nos envolvemos com Ele, Ele disse: eu vou te responder, e eu vou te anunciar as coisas que você não sabe. Uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós é nos ensinar, nos contar aquilo que não sabemos. Então, se você não entende o plano, pergunta para Ele, porque Ele vai revelar. Clama e responder-te-ei. Eu vou te anunciar. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes. Veja que o plano de Deus para nós é grande. Eu vejo muitas pessoas se dirigindo a outras dizendo, olha, Deus tem um plano na sua vida. Sim, irmãos, Ele tem um plano na vida de todas as pessoas. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas existem especificações, existem detalhes além da salvação, que já é algo glorioso. Existe um chamamento divino. E Deus quer compartilhar isso conosco. Se buscarmos a Ele, se nos dedicarmos em comunhão, o Espírito Santo vai trazer o entendimento do que Deus quer de nós. Não é interessante, irmãos, passarmos essa vida vivendo para nós mesmos. Precisamos entender o plano de Deus, porque o plano de Deus não vai apenas beneficiar a você. O plano de Deus envolve alcance de outros, tocar outras vidas, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então Deus quer que descubramos isso. É necessário, porque Ele vai anunciar coisas grandes para você. Eu já tenho dito aqui, arraigado em textos da palavra, que por trás de um homem pode ter uma nação, pode ter uma cidade inteira. Quem sabe a missão que Deus tem para você é o alcance de um bairro, é o alcance de uma cidade, de um estado. Eu não sei, pode ser que Deus te envie para uma nação que não crê em Jesus, e através de você uma porta ao Evangelho se abre, e algo acontece. Porque eu não sei se você sabe, ainda existem lugares no mundo que pessoas nunca ouviram o Evangelho. Ainda existem lugares, tribos, línguas, nações. Mas olhos se abrirão, e ouvidos ouvirão o plano de Deus, e pessoas vão corresponder a esse plano. E uma vez compreendendo, elas vão ouvir aquela voz que falou com Isaías, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E haverá uma resposta favorável. Eles dirão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está pronto a revelar o plano. Deus não está escondendo o plano de nós. Ele quer compartilhar mais detalhes. Se envolve com o Espírito Santo. Kathryn Kuhlman dizia: Ele é tudo o que eu tenho. Ela dizia: não entristeçam o Espírito Santo, Ele é tudo o que eu tenho. Ele quer revelar o plano de Deus. Ele quer trazer mais clareza. Não vivam uma vida no escuro, não vivam uma vida às cegas. Ele quer iluminar os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo de número 1. Oh, aleluia. Isaías 45. Oh, Senhor. Ele quer uma relação íntima. Tiago disse que ele anseia por nós. O Espírito que em nós habita anseia por nós.
Isaías 45, 1-3 diz: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Embora essa palavra foi endereçada a um rei, e a Bíblia diz que há um ungido de Deus, porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes, profetas e pessoas a quem Deus tinha um direcionamento, um plano específico, juízes, pessoas que tinham uma missão dada por Deus. Então, um rei recebe um comissionamento e Deus fala com esse rei. Mas, contextualizando isso para nós, a Bíblia diz que Deus dá essa palavra a um ungido. Deixa eu dizer uma coisa, você também é ungido de Deus. Essa palavra não recai apenas sobre Ciro, essa palavra também recai sobre nós. Deus está dizendo: eu vou adiante de ti, eu vou endireitar caminhos tortos, eu vou quebrar portas de bronze, eu vou despedaçar ferrolhos de ferro, eu vou te dar coisas escondidas, riquezas encobertas. Aleluia. Deus tem falado comigo sobre riquezas encobertas em pessoas. Deus tem nos dado pedras brutas, pessoas que são valiosas, valorosas para Deus. Se elas forem trabalhadas, lapidadas, tesouros escondidos e riquezas encobertas se manifestarão e vão suprir pessoas. Ele disse através do salmista: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus está falando sobre endireitamento de veredas. Caminhos tortuosos serão aplainados. Coisas que precisam ser resolvidas serão resolvidas. Alguém disse na Escritura: porque Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Não é a cartomante, não é a vidente, não, eles não têm o poder de desembaraçar caminho. Eles embaraçam ainda mais. Deus é poderoso para desembaraçar caminhos. E mais do que isso, Deus é poderoso para abrir caminho onde não tem caminho. Ele diz: eu sou aquele que produz um rio no deserto. Pode ter vida no deserto. Só Deus pode fazer isso. Lugares que parecia que não produziriam, por causa da graça, por causa do favor, por causa da bondade dEle, aquilo que parecia que não daria em nada, começa a dar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Existem países, irmãos, hostis ao Evangelho, a essa palavra. Mas deixa eu dizer, como Deus é poderoso para fazer brotar vida onde há morte. Nasceram igrejas em países fechados. Tem povo de Deus espalhado por tudo quanto é canto dessa terra, irmão. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Aleluia.
então Ele vai endireitando caminhos tortos, Ele vai quebrando portas de bronze. Ele diz: eu sou aquele que, tendo aberto uma porta, ninguém a pode fechar. Aleluia. Oh, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Vamos concluindo. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 11. Grupo de música pode ir subindo, podem se posicionando. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Eu estou falando sobre o Espírito Santo, a comunhão com Ele, e nesse lugar de comunhão Ele vai compartilhar segredos divinos, o plano de Deus, vai trazendo clareza do que Ele quer de nós e para nós também. E nesse texto diz algo poderoso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 diz: buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. É bem interessante que esse texto não diz que o Espírito Santo apenas revelou antecipadamente as glórias, mas também mostrou os sofrimentos antecipadamente. Não sei se você entende que há um sofrimento por causa da palavra. Ainda há uma perseguição por causa da palavra que temos, por causa do nome que carregamos. E acerca disso, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. Perseguições, calúnias, oposições, por causa do nome dEle, por causa da palavra dEle. Então o Espírito Santo em muitos momentos vai antecipar, comunicar tempos difíceis, tempos desafiadores, tempos de pressões, mas Ele também vai comunicar os tempos de glória. Ele vai comunicar os tempos de intervenções de Deus. Ele vai antecipar para nós os tempos das intervenções divinas. O Espírito Santo, aquele que comunica, aquele que fala. Você sabia que o Espírito Santo fala? Atos 13 diz que enquanto homens de Deus estavam buscando a Ele, servindo a Ele, disse o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo tem uma opinião? Lá em Atos 15, no concílio de Jerusalém, eles disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo. Mas o que eu quero destacar na leitura desse texto é uma frase que diz: buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo. Nós podemos traduzir circunstâncias oportunas como oportunidades. Oportunidades indicadas pelo Espírito de Cristo. Você sabia que o Espírito Santo vai indicar para você oportunidades? E quando o Espírito Santo indicar antecipadamente oportunidades, se prepara para elas. Quando Deus aponta para alguém que uma porta de uma nação está se abrindo, o que você está fazendo que não começou a estudar o idioma dessa nação? O que você está fazendo que não começou ainda a entender a cultura do lugar para onde Deus quer lhe enviar? A partir do momento em que Deus está apontando pelo Espírito circunstâncias oportunas ou oportunidades, o objetivo é: se prepara para isso, porque vai chegar o tempo em que preparação se encontra com oportunidade. Aleluia.
Estava ouvindo de Sheila, certa vez, Sheila Lacerda, uma ministra do ministério associado ao Verbo da Vida, uma mulher de Deus, que faz a tradução dos ministros. Ela estava na sua cidade, e dentro do contexto do seu estado, o lugar onde ela morava, ou o seu lugar de origem, não era relevante. A família de onde ela veio não tinha expressão diante daquela sociedade. E quanto a isso eu digo, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela mulher é salva, e ela começa a dar passos de obediência dentro do plano de Deus, e ela percebeu no seu coração a inclinação de estudar inglês. Naquele momento ela nem entendia tanto, não entendia o todo, o porquê ela deveria fazer aquilo. Afinal de contas, pelo que eu ouvi do testemunho dela, ela é, me parece que a única da família que saiu daquela cidade, que passou a fazer viagens internacionais, que teve acesso a algumas coisas, a alguns privilégios, a alguns benefícios, a estudo, a coisas como essas. Mas veja, ela foi dando passos de obediência dentro do plano de Deus. À medida que o Espírito a inspirava, ela dava passos de obediência. Alguém podia dizer: olha pastor, mas ela nem recurso tinha. Deixa eu dizer, irmão, o Deus que te chamou também vai dar as condições. Ele vai financiar a vontade dele na sua vida. Recursos se manifestarão. E aquela mulher começou a dar passos, e recursos foram chegando, e condições foram chegando. Por mais desafiador que era, também havia uma graça capacitadora e sustentadora. Anos se passaram, e essa mulher hoje se encontra no ministério internacional, traduzindo ministros de todas as partes do mundo. Mas se olhar naturalmente de onde ela saiu, alguém podia dizer: como se fez isso? Sabe o que aconteceu com ela, irmãos? Um dia ela creu. E quando você crê no que Deus fala, o que Deus falou virá sobre você. Aleluia! Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Fique em pé. O irmão Reagan dizia: a palavra que funciona para você é aquela que você celebra. Celebração acerca da palavra é uma expressão da sua fé. Aleluia. Nesse lugar de comunhão com o Espírito Santo, comunicações divinas serão feitas. Ele vai anunciar antecipadamente tempos desafiadores, mas Ele também vai anunciar os tempos de glória. E nós temos cantado profeticamente: estão vindo tempos de abundância. Aleluia. Deus tem liberado sobre este ministério essa palavra. Em todas as igrejas que você vai, em todas as formaturas do Rema que você vai, estão cantando essa música. Deus inspirou Gabriel Rodrigues, o filho do apóstolo Eliezer Rodrigues, a compor essa canção. Como isso se deu? É porque o Espírito Santo comunica os tempos desafiadores, mas também comunica antecipadamente os tempos de glória. Se prepara, se prepara. Já temos dito que 2020 não acabou. No início do ano uma palavra foi falada sobre esse ano. Esse é um ano dobrado. Aleluia. Um ano de restituições, um ano de recomeços, de retornos. Aleluia. Então, querido, não esmorece na sua fé. Continua agarrado no que Deus falou. Porque quando você crê no que Deus fala, o que Deus fala virá sobre você. Aleluia. Assim como aconteceu com Maria.
Assim como aconteceu com Abraão, a Escritura dá testemunho que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então nós vamos cantar uma canção agora. Creia nos rompimentos divinos. Creia que coisas grandes ainda estão para acontecer. Creia em intervenções de Deus. Creia na boa mão do Senhor entrando em cena na sua vida, mudando quadros, mudando histórias, mudando destinos, mudando sentenças, mudando relatórios médicos. Oh, aleluia! De Deus é a última palavra. Não coloque um ponto final. Aleluia! Deus ainda não terminou. Deus ainda não terminou. Vamos crer agora. Creia. Pega pela fé. Pega pela fé agora aquilo que você está crendo. Chama, abra a tua boca e declara. Chama esses tempos para a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus.